Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Saberes Psíquicos. Eu tô aqui com a Dona Cris para conversar um tema muito próprio do dia de hoje, né? Esse vídeo está sendo publicado no Dia Internacional da Mulher, então nada mais, nada menos falaremos sobre Ser ser mulher. mulher, né? Prometemos para nós mesmos que isso não será uma sessão de terapia, né? Uma sessão de desabafo. Aham. Vamos focar no tema, então já convido você, mulher, você, homem, que tem uma mulher ao seu lado da sua convivência, a curtir, compartilhar e também nos seguir nas redes sociais. Combinado? Vamos lá, Mesmo. dona Cris, o que é ser mulher, Vamos. hein? Ai, meu Deus, Eita, por tão onde a gente difícil. É começa? por onde que a gente começa. Difícil definir, né? Difícil. Imaginar, né? O que é ser mulher. É uma definição que eu acredito que seja muito individual, né? Muito mais o sentir do que o definir necessariamente, né? E que envolve assim várias dimensões, né? Uma coisa é você, mulher, ou você que conhece uma mulher, refletir sobre si, sobre as suas características, sobre o comportamento que você tem, né? E que te faz ser a pessoa que é, né? Com características próprias suas, né? Outra coisa é você pensar o que te constituiu enquanto isso, né? Porque quando nós psicólogas, né, olhamos, analisamos o que faz ser a gente, né? O que nos faz ser como nós somos, o que a gente tem toda uma análise do que é o comportamento, de onde vem o comportamento e das determinações genéticas Uhum. e também culturais, contextuais, né? A gente carrega toda essa carga mesmo, né? De questões genéticas que vieram das pessoas antes de nós, nossos pais, ancestrais, enfim. Mas também a gente carrega questões ambientais muito próprias da cultura em que a gente foi criado, muito próprio do ambiente familiar, das pessoas com as quais a gente se relaciona. E se falando, né, se tratando de mulher, claro que a gente tem toda uma construção histórica, né, do que é o ser mulher e Muito de como a forte. mulher viveu ao longo dos anos e como ela foi se constituindo. Porque Uhum. quando a gente olha a trajetória de uma mulher, né, se a gente for olhar a história mesmo, né, lá na época das cavernas, né? A gente passou por uma evolução muito diferente. A gente ocupa uma posição muito diferente hoje, com muitas Uhum. conquistas, né? E é claro, não dá para negar os papéis, né? Vamos falar dos papéis, né? Existem inúmeros Inúmeros que fazem papéis. parte dessa carga que a gente está falando, É, né? Essa quantidade de papéis que nós, enquanto mulheres, assumimos. porque o Né? fato é que quando a gente pensa mulher, pensando nessa construção que nos foi, né, colocada ao longo do tempo, a gente automaticamente costuma pensar ter aquela visão, aquele raciocínio mais estereotipado, de que o homem é aquele ser mais masculino, mais forte, né, mais ligado à questão pública, dos assuntos de política, de relações humanas, enfim. E a mulher já é aquela mais destinada ao setor privado, do íntimo, do cuidado, né, Uhum. da Da emoção, da doçura. doçura, né, do cuidado com Uhum. a casa, com os filhos, enfim, com as pessoas ao seu redor. Tá, a gente tem essa concepção muito em função dessa construção e dessa carga que a gente trouxe, principalmente ancestrais, né? De que realmente antigamente a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, Uhum. e muitas mulheres hoje também ficam em casa cuidando dos filhos, isso é fato. Uhum. E o marido tem essa função de sair para trabalhar, enfim. Mas o que a gente precisa despertar é que hoje, né, ao longo do tempo, essas realidades foram mudando, os contextos foram mudando, o ambiente foi mudando, e muitas das vezes a gente ainda continua com comportamentos, com estereótipos lá de trás, sem questionar isso e sem mudar a nossa realidade, trazendo sofrimento, né, para a nossa saúde Traz. física, mental, espiritual e para o nosso bem-estar, né? Uhum. Então, a Simone de Beauvoir, que é uma filósofa, ela até fala uma frase muito legal: ninguém nasce mulher, torna-se mulher, né? Ela fala muito da questão de que a única coisa, se a gente for pensar que é própria da mulher mesmo, é o fato da gente conseguir gerar um filho, né?
Porque a gente tem um corpo preparado para gerar um filho, Uhum. parir e depois amamentar. Amamentar. Só que se a gente for pensar, isso dura o quê? 2, 3 anos Uhum. da nossa trajetória. Uhum. Então, teoricamente, né, considerando esse preparo biológico que a gente tem, essa função do maternar, do cuidar, do emotivo, ficaria ali em torno mais aguçado nesse período. E o que que acontece? A gente faz isso a vida A inteira, vida toda. né? Uhum. A gente acaba assumindo a responsabilidade disso, do cuidado com a prole, marido e agregados, a vida inteira. E a Né? questão não Mesmo é na só realidade essa. contemporânea, né? E a questão é que, assim, né, na realidade contemporânea, como a gente está falando, nós assumimos mais algumas, né, tarefas. Essa que é cultural, né, que já vem dos nossos antepassados, a gente continua, a gente mantém ela, né, mesmo depois de ter amamentado e tudo mais, você continua, e nós assumimos outras tantas responsabilidades, né, que outras tantas que antes eram só do homem, ou seja, ajudar nas despesas da casa, né, como sair para trabalhar e tudo mais. Mas aí a gente continua nessa questão de ser responsável pela alimentação, a gente é responsável de pensar o que vai ter de café amanhã, né, o almoço amanhã, a escola do filho, a reunião da escola do filho, né, tudo é assim, claro, raríssimas exceções, salvo raríssimas exceções, somos nós mulheres que também assumimos isso. Também. Né? Então, assim, as coisas evoluem, mas até certo ponto. E olha, a gente não está falando aqui que é errado a mulher que para ela é importante ficar em casa, não trabalhar, e o homem fazer a parte dele e trabalhar, certo? Então, depende do que. A gente só está falando que é a questão que envolve inúmeras tarefas, e isso tem uma carga mental muito grande, em que as mulheres realmente são adoecidas. A gente adoece por conta disso. Né? Eu até lembro de uma postagem uma vez de uma mulher falando assim: ah, mulher guerreira. Não, não me chama de guerreira. Eu sou cansada mesmo. Né? Eu sou atarefada mesmo, eu não sou guerreira. Né? Então, assim, é esse reconhecimento das inúmeras tarefas que a gente assume. Então, é importante a gente voltar esse olhar para si mesma, né? E tentar, né, começar a dividir um pouco essas tarefas, esse fardo, né, que às vezes pesa até certo ponto da mulher adoecer mesmo, né? E outra coisa que a gente precisa questionar também é a influência das mídias, né? Tem toda essa questão aí do corpo perfeito, né? Da beleza, de algo que também incomoda, né? Assim, acaba repercutindo negativamente nas mulheres por essa busca que nunca chega, né? Uma busca incessante de algo que nunca chega. Então, além disso, né? Além de toda essa construção histórica que por vezes muitas vezes favorece o lado masculino, ainda há também essas questões contextuais, de mídia mesmo, né, de favorecer uma beleza e algo que acaba sendo inalcançável. E, claro, repercute em vários ambientes, no ambiente escolar, no ambiente organizacional, com questões de injustiça mesmo, né? A gente tem dados que mostram que a remuneração dos homens, no mesmo cargo, com a mesma responsabilidade, é menor, a dos homens é maior do que das mulheres, né? Às vezes, oportunidades surgem, há uma preferência por homens, né? Eu, enquanto psicólogo, já fiz processo seletivo em que a pessoa falou abertamente: eu não quero uma mulher, eu quero um homem. Então, assim, por quê? Né? Por que essas, ainda existem, né, práticas de preconceito, de discriminação em torno da mulher, sendo que muitas das vezes, aqui na universidade, a gente vê a maioria dos nossos alunos são mulheres, né? São mulheres. A grande maioria. Então, a gente vê que elas estão estudando, estão se qualificando e perdendo posições por causa dessa construção, dessa questão que é estrutural mesmo, né? É estrutural e a gente carrega isso também, né? Nós já até fizemos um vídeo sobre a síndrome da impostora, né? Nós somos, né? Além de tudo isso, a gente ainda acredita que não somos capazes, a gente ainda tem carrega, né? Isso com a gente de imaginar, nossa, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade suficiente, eu não sou competente o suficiente, né? E muito
por essa questão cultural, estrutural, que a gente acaba carregando mesmo, né? Então, isso também nos prejudica dentro das organizações, né? E o próprio ambiente organizacional corrobora com isso, porque realmente nós ganhamos menos, realmente nós temos menos oportunidades, são números, né? Então, que não mentem, a gente realmente tem menos oportunidades. E aí o grande desafio, então, é pensar como lidar com isso, então, porque realmente é muito forte essa barreira, né? Mas como que a gente pode criar ações práticas para tentar, na medida do possível, dar conta disso, né? E preservar a nossa saúde física, mental, espiritual, que é o objetivo desse vídeo, né? Então, você, mulher que está assistindo, você que conhece uma mulher, né? Vamos começar aqui com algumas dicas, né? Eu acho que vai muito ao encontro da ideia do empoderamento mesmo. Eu acho que a gente primeiro precisa se fortalecer, né? Quando a Cris falou da síndrome do impostor, de fato, a gente costuma mesmo alimentar certas crenças negativas a nosso respeito, né? Então, começa por nós. Começa a se fortalecer, a se valorizar as coisas boas que você faz, as características boas que você tem, a potencializar isso, né? Às vezes a gente tem o hábito de focar na fragilidade e ficar ali apontando o dedo por aquilo, mas espera aí, tenho sim fragilidades, mas eu tenho potencialidades que podem sim me fortalecer e me levar de caminhos diferentes, né? Além de se fortalecer, que vai muito ao encontro da ideia do autoconhecimento, é começar a selecionar também as pessoas com as quais você se relaciona, né? A observar os seus parceiros, né? As pessoas com quem... Aí eu estou falando que hoje também a gente tem configurações diferentes de família, né? Então, pensar a pessoa que você escolhe para estar ao seu lado, a abertura ao diálogo, a expor, né? Aí a gente entra na questão da comunicação não violenta, né? A importância de você conseguir comunicar os seus sentimentos, as suas insatisfações e propor mudanças numa conversa franca, respeitosa, propor ações de mudança mesmo. Até porque nós temos uma falsa ilusão de que o outro sabe o que a gente quer, né? Que o outro sabe o que é importante para nós. Não, o outro não sabe. Não sabe. Né? A outra pessoa não sabe. Então, é importante que você tenha clareza ao fazer esse pedido, né? Fazer essa solicitação. E aí que entra a questão da comunicação não violenta, que inclusive nós também já gravamos um vídeo sobre o assunto. Né? Então, ter essa clareza e falar para a pessoa em uma conversa realmente franca, honesta, de quais são suas necessidades. Né? Uma outra dica que eu dou também é das amizades, né? A rede de apoio. As amizades, a rede de apoio, as amigas, gente. Olha, é um remédio e tanto, né? Amizades ajudam muito a gente nessa questão do empoderamento, nessas reflexões, né? De você ver que você não está sozinha, né? E de buscar mesmo essas reflexões, esse apoio, essa configuração ali que a amizade empatia, traz, né? Empatia. Entender que o outro vive, que o outro está junto, que pode mostrar caminhos diferentes. De repente o outro já encontrou um caminho, né? Um acesso ali que facilite um pouco a sua vida. Então é interessante isso. E a própria terapia, né? Obviamente. Sim, né? Hoje a gente, claro, a gente fala muito isso no canal, né? A terapia deixou de ser algo a se buscar quando se está doente, quando se está louco. Definitivamente não é isso, né? A terapia nos ajuda muito na questão do autoconhecimento, autodesenvolvimento, crescimento. E sim, é uma oportunidade de você discutir coisas, parar, ter um tempo para você e refletir sobre o que você o que você precisa mudar, os posicionamentos que você precisa ter, as conversas difíceis que você precisa ter, né? O que te faz bem, o que não faz. Mais qualidade de vida, né? Isso, é sobre isso. Pensando em termos organizacionais, também há práticas que os gestores podem fazer para alimentar, né, construir uma cultura mais inclusiva nas organizações, né? Então, você, gestor, líder de uma equipe, precisa pensar também as questões, né, de remuneração, que a gente bem comentou aqui, né, as oportunidades de trabalho, que são as novas oportunidades de trabalho da sua equipe, será que estão sendo designadas mais a homens do que a mulheres? Por que não pensar melhor os processos seletivos para que, de fato, as ferramentas que forem usadas ali tragam mais essa questão da igualdade, da equidade, né? Além disso,
o diálogo, né, colocar caixinhas de sugestões, fazer conversas, rodas de conversa, ou até mesmo criar um comitê de inclusão para que as pessoas tenham ali uma equipe para se pensar ações inclusivas na empresa, né? Que é uma tendência, inclusive, quando a gente pensa em gestão estratégica de pessoas, é uma grande tendência à diversidade, né? Então, quando a gente fala em diversidade, a gente está falando uma amplitude ali e que é super, super interessante que a empresa tenha, né, essa diversidade, trabalhe com isso, com essa riqueza, né? Então, assim, e o fato, a mulher, ela entra nesse grupo diverso, né? Então, e que a gente precisa, enquanto gestor, pensar sobre isso, sim. Né? Outra dica seria criar um canal de denúncia, né? Para que as pessoas, as mulheres principalmente, ou pessoas que conheçam, mulheres que estejam passando por situações de constrangimento, discriminação, preconceito, aí a gente vai até para o lado do assédio, né? Para que elas se sintam à vontade de fazer essas denúncias, né? E para que isso não seja de fato investigado e combatido no ambiente organizacional, né? Existem, claro, outras, mas a gente coloca aqui algumas ações que a gente já pode, como diz, pôr para jogo, né, Pôr para dona jogo, Cris? exatamente. Então, a gente gostaria de finalizar esse vídeo dizendo que eu acho que a lógica contemporânea, né, Cris, é a questão do híbrido, né, que você comentou. Exatamente. Pensar na sociedade atual, por que não pensar uma convivência e ações, comportamentos que vão muito pela lógica do híbrido, né? A mulher assume muitos papéis, assume muitas responsabilidades, isso é bom, é legal, a gente já ocupou posições muito diferenciadas do passado, mas eu acho que está chegando uma hora de questionar determinadas coisas, né? Em busca de um equilíbrio melhor, né? Para que fique híbrido. Não é que a gente não quer fazer as coisas, mas fazer as coisas de uma maneira mais equilibrada, mais justa. Equilibrada, exatamente. Né? Esse equilíbrio que é Preservando fundamental. quem a gente é, as pessoas com as quais a gente convive. A nossa identidade, né, e tudo mais. Mas essa divisão de papéis, né, um pouco mais justa, esse equilíbrio, esse híbrido nesse sentido de buscar o equilíbrio, já que a gente fala assim que o objetivo, né, a saúde mental, quando a gente traz a saúde mental, o que é? Você conseguir estar em equilíbrio, né, entre todos os pilares que envolvem a nossa vida, né, e o ser mulher é um desses pilares, né, um desses pilares que precisa estar em equilíbrio aí. Então, por isso que a divisão, esse equilíbrio de papéis seria fundamental para todos, né? Para a saúde de todos. Vamos lá. Pessoal, gostaram? Então, mais uma vez, curta, compartilhe, nos siga nas redes sociais, tá bom? E feliz Dia das Mulheres para todos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.